Este time do Flamengo de 2023 é o time mais apático, sem comprometimento, sem vergonha, sem gana, sem vontade, frouxo. que eu já vi vestir a camisa do Flamengo. Repito aqui, já vi times do Flamengo muito piores do que esse de 2023. Bem piores. E que não tinham nem de perto as condições que esse time do Flamengo de hoje tem. Nem a época do Zico, pelo contrário, a época do Zico era dureza. As condições de treinamento não eram as ideais e tal, aquela coisa toda. Depois times que eram muito esforçados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com grandes times, Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, vou trazer aqui um corte do canal Fala João Guilherme analisando o momento do Flamengo. Este Flamengo, hein, cara, que só decepciona. Este Flamengo de 2023, se você comparar a folha salarial, se você comparar a arrecadação, é o pior Flamengo da história, cara. Com tudo que arrecada e nada ganha, nada vence em campo, né? Tá vexatório, tá? Uma vergonha. Vou trazer aqui para vocês, então, este corte do meu amigo João Guilherme. Então é o seguinte, vou deixar o link do canal do João Guilherme aqui na descrição para você que gosta dele, para você que gosta das narrações e comentários dele, ir lá e se inscrever, tá bom? Link na descrição, canal Fala João Guilherme. Vamos trazer aqui, então, para vocês agora as análises do fera João Guilherme. Vamos lá pro vídeo? Simbora, vamos lá. Fala aí, João Guilherme aí. Então eu comecei a acompanhar futebol na época que a geração do Zico estava começando a se firmar no Flamengo. Né? Gol do Rondinelli, de cabeça, no final do jogo contra o Vasco, o Flamengo campeão carioca. A partir dali aquela geração ficou, se firmou e virou o que virou. Ganhou tudo o que foi possível. A maior geração da história do Flamengo. Mas eu também já vi e já narrei o Flamengo com times ruins, times bem limitados, times que de fato não condiziam com a história do clube. O Flamengo já teve grandes times e já teve times também bem fraquinhos. Mas todos esses times, todos, desde que eu acompanho futebol, de 78 para cá, eles tinham uma coisa que o Flamengo de 2023 já no final de 2022 começou a demonstrar, mas se firmou em 2023. Este time do Flamengo de 2023 é o time mais apático, sem comprometimento, sem vergonha, sem gana, sem vontade, frouxo, que eu já vi vestir a camisa do Flamengo. Repito aqui, já vi times do Flamengo muito piores do que esse de 2023. Bem piores. E que não tinham nem de perto as condições que esse time do Flamengo de hoje tem. Nem a época do Zico, pelo contrário, a época do Zico era dureza. As condições de treinamento não eram as ideais e tal, aquela coisa toda. Depois times que eram muito esforçados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com grandes times, esquadrões, e com times fracos, eu não me lembro de ter visto um time do Flamengo tão apático, desinteressado e muitas vezes mostrando uma falta de comprometimento como este time de 2023. Sinceramente. E o que me chama mais atenção ainda, né, é que boa parte deste time de 2023, ele estava em 2019. Quem estava lá de 2019 que está agora? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gerson, Bruno Henrique. São muitos jogadores daquele time de 2019. 2020, pandemia e tal, mas conseguiu ganhar títulos. Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e por aí vai. 2021, o Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil e ganhou o Campeonato Carioca. 2022,
ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Todos esses times, que eu citei de 19 para 22, eles tinham momentos brilhantes. O de Jorge Jesus em 19 é um caso à parte. Mas pós-Jorge Jesus, eram times que tinham oscilações, muitas vezes jogavam bem, jogavam mal, mas o Flamengo estava ali empenhado, que é o que toda torcida exige de um time de futebol. Que o time lute, que o time jogue, que o time se entregue. Quando não dá na bola, dá na vontade, no coração. E este time de 2023, que tem um elenco melhor do que de 2019, 2020, 2021, 2022, este time do Flamengo, que tem tudo e todas as condições, e não tem noção do que é o Flamengo. Talvez se eles treinassem todos os dias na Gávea, porque eu já vi, torcedor na Gávea cornetando o Zico, cornetando o Júnior, cornetando o Zinho. Eu já vi. O Adílio. Porque o Flamengo não ganhou sempre com esses caras. O Flamengo também perdeu. E em momentos de derrota tinha cornetagem. A boca maldita, a famosa boca maldita, ficava ali cornetando. Talvez por viverem longe, num mundo à parte, trabalharem num resort, porque o Ninho do Urubu é um resort de primeiro mundo. Ali, os jogadores têm tudo o que vocês possam imaginar. Tudo. É uma condição de trabalho excepcional. Então, talvez isso faça com que eles não tenham uma noção do que é jogar no Flamengo. Agora, o que me chama mais atenção é o seguinte: eles já ganharam muita coisa pelo Flamengo, entraram para a história do clube e não têm noção do que é o Flamengo? Estão desconectados? É estranho, né? Então, é algo realmente que me chama bastante a atenção. Não sabemos o que acontece. O correto dizer é o seguinte: eu nunca vi, e tenho a impressão de que muitos que estão me acompanhando agora vão concordar comigo, um time do Flamengo que não tem vontade. Essa é a mais absoluta verdade. Você até vê em casos isolados, você vê alguns jogadores que estão tentando se doar. O Luiz Araújo, que hoje entrou e se machucou. O Bruno Henrique, em muitos casos, é um cara que entra firme e forte, né? E algumas outras situações. Mas se você pegar o grupo e botar no pacote, no geral, é um time que peca realmente pela atitude. A eliminação do Flamengo para o Olímpia este ano na Libertadores da América, ela foi, talvez, a eliminação mais vergonhosa da história do Flamengo. Ah, não, mas já teve outros jogos, né, de outras decisões que o Flamengo perdeu e tal. Claro, perdeu muitas. Mas não perdeu nenhuma com a apatia que se viu naquele jogo contra o Olímpia. E aí é que está o ponto a ser cobrado e questionado deste grupo de jogadores, do técnico Jorge Sampaoli, que não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, e da diretoria do Flamengo, que comanda tudo isso. A culpa é da diretoria, porque é ela que contrata e mantém os jogadores e traz o treinador que lá está. Contratou o Vitor Pereira, não deu certo, mandou embora, trouxe o Sampaoli. O Flamengo do Sampaoli é pior que o Flamengo do Vitor Pereira. Se você for ver, com o Vitor Pereira, o Flamengo tinha Gabigol e Pedro jogando juntos. Pedro fez muitos gols com ele, a maioria dos gols foi com o Vitor Pereira. Ayrton Lucas estava em grande momento. O Gabigol estava melhor do que está agora. O que pegou mal realmente do Flamengo do Vitor Pereira, além das grandes derrotas e tal, não ganhou nenhum título, mas aquele time do Vitor Pereira, em muitos momentos, apresentou, na minha opinião, um padrão melhor do que o Flamengo do Sampaoli. O Flamengo do Sampaoli, ele fez 2 grandes jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, um grande jogo contra o Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, e um primeiro tempo arrasador contra o Vasco no Maracanã. Tirando isso, não fez mais nada. Agora tem um outro detalhe também muito importante. O Flamengo do Sampaoli, ele pode ser dividido no seguinte ponto: antes e depois da agressão do preparador físico a Pedro. Está claríssimo que depois que houve a agressão, que o preparador físico foi mandado embora e que o Sampaoli permaneceu adotando uma postura neutra, não comprando o barulho dos jogadores e tentando apaziguar, como se diz por aí, passar pano, o Flamengo piorou muito.
Porque É verdade. até aquela briga, o Flamengo tinha 24 jogos com o Sampaoli com 2 derrotas. A partir dali, vieram Cuiabá, de uma forma que o Davidson mesmo falou, o time do Flamengo não corre muito e tal. Olímpia, São Paulo, time reserva, e por aí vai. O Flamengo contra o Grêmio foi a melhor partida, após confusão, e se classificou. Mas a coisa piorou depois que o Flamengo teve o caso do Pedro com o preparador físico, e por consequência aí veio a briga do Gerson com o Varela e outras coisas mais. O certo é que o Flamengo está inteiramente perdido e sem força, eu tenho a impressão, para reagir. Tá aí, galera, para você continuar assistindo o vídeo original, o link tá na descrição. Canal Fala João Guilherme, vai lá, inscreva-se no canal, deixa o like e fala, né, cara, ó, vim pelo Marcos Flá, que o João Guilherme vai gostar, tá bom? Ele é nosso amigo, já participou aqui do nosso canal em lives, em 3 vezes, 3 ocasiões. Já fui no canal dele também participar com lives, gosto muito das análises. O João Guilherme, cara, é um cara muito inteligente e dá aula, galera. Olha só tudo que ele trouxe aqui para nós de conhecimento, né? Da história do Flamengo, dos momentos do Flamengo. O Flamengo, na sua história, como teve times fracos, também tivemos grandes times, né? Durante a sua trajetória. E esse time de 2023, eu concordo, cara, é um time preguiçoso, é um time que não gosta de correr. É impressionante, cara, com o Vitor Pereira, no final, né, da trajetória do Vitor Pereira, esse time estava assim também apático, um time abatido, um time derrotado, um time frouxo, podemos dizer assim, um time que não quer nada com nada, né, e está acontecendo de novo. Esses jogadores, quando eles querem derrubar o técnico, eles derrubam. Cara, o Sampaoli vai cair. Só não sei quando, né? A gente só não sabe o momento. Mas que o Sampaoli vai cair, vai. Cara, ontem o Sampaoli estava na coletiva de imprensa palitando os dentes, cara. Que falta de respeito, de ética, né? Falta de profissionalismo. É até nojento, né? Você ficar palitando o dente ali na frente das pessoas, né? Numa coletiva de imprensa. Nada a ver, né, cara? Pra tudo tem um momento, né? Pra tudo. E o Sampaoli tá muito mal. O Flamengo só não demitiu ele ainda porque não tem quem pôr no lugar dele, cara. Porque assim, quem de opção tem no mercado? Né, no mercado da bola. Tem o Rogério Ceni, tem o Mano Menezes, tem o Tite, tem outros técnicos aí que nem vou citar o nome aqui. Então assim, é difícil, cara, você substituir, sabe? Mas com o Sampaoli, quem garante que o Flamengo vencerá a Copa do Brasil? Quem garante? Quem garante que ficaremos entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, no G6? Se o Sampaoli continuar, o Flamengo corre um sério risco de perder a final da Copa do Brasil para o São Paulo. São Paulo que jogou mal hoje contra o América Mineiro, perdeu por 2-1, né? O América Mineiro que é o lanterna com 13 pontos. Então assim, só para citar, quem garante que o Flamengo irá vencer o São Paulo e quem garante que o Flamengo estará na Libertadores do ano que vem se o São Paulo continuar? Porque os jogadores já deram provas de que não quer jogar pelo São Paulo. Com ele, não vai ter futebol. É nítido, tá na cara, cara. Só que a diretoria do Flamengo perdeu o time. Tinha que ter demitido o Sampaoli naquela confusão com o Pedro, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, né? De lá pra cá, o Flamengo só despencou, galera. Infelizmente, cara, essa confusão trouxe um clima pesado. O Flamengo de lá pra cá só caiu de rendimento, fomos eliminados. E essa derrota para o Olímpia, cara, essa eliminação da Libertadores dói demais, né? Todo dia a gente lembra e fica sentindo essa dor, né? E o pior de tudo, cara, isso vai durar até o final da Libertadores, porque será no Maracanã. Se essa final fosse em outro lugar, outro país, talvez a gente nem ligaria depois, né? Mas como será no Maracanã, isso vai doer até o dia 4 de novembro. Olha só a falta de comando, de organização da diretoria do Flamengo. Tudo que eles fizeram de errado está acontecendo, né? A olhos nus. É o que a gente está vendo agora no Flamengo. Uma bagunça generalizada, né? A gente não sabe o que esperar do time em campo e dessa diretoria omissa que não faz nada direito.
Infelizmente é assim. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui!